Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do GoCast, o podcast oficial da GoCursos. A GoCursos, que é a melhor plataforma de educação continuada do planeta. Te oferecemos mais de 10 mil cursos em áreas como negócios, comunicação, saúde e tecnologia para você conquistar o emprego dos seus sonhos. Meu nome é Guido Tavares, sou jornalista da GoCursos e vou estar comandando esse 11º episódio do GoCast. E hoje vamos falar sobre saúde física. Como deixar de ter uma vida sedentária? Quais os benefícios que os exercícios nos proporcionam? Como o esporte pode transformar o estilo de vida de uma pessoa? O tema deste episódio é como dar um gol em sua saúde física e esportiva. Roda a vinheta que o GoCast começa agora. GoCast, o podcast da GoCursos. Dê um go em sua vida profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Ouça agora! E para bater esse papo com a gente, convidamos Lucas Ribeiro, fisioterapeuta esportivo, e Hugo Reis, educador físico e treinador de futebol. E para a gente começar o nosso bate-papo, pessoal, vou pedir que vocês se apresentem melhor para o nosso público, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Podemos começar com o Hugo. Fala Guido, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Hugo, tenho 22 anos, formado em Educação Física pela Universidade de Pernambuco. E é um prazer aqui para a gente conversar sobre esse tema muito legal que é importante para todo mundo aí. Lucas. Bom dia a todos, meu nome é Lucas Ribeiro, sou fisioterapeuta, tenho 28 anos, sou formado pela Universidade Católica de Pernambuco em 2017. Sou pós-graduado em fisioterapia esportiva pelo Instituto Paiva em 2019. Então trabalho nessa área desde que me formei, é um público que eu me sinto muito à vontade, é uma temática que eu gosto bastante, me sinto muito confortável em trazer esse debate, essa conversa aqui bem descontraída, bem informal, para que a gente possa passar para o público aí qual é a nossa visão sobre a prática de exercício físico, principalmente de forma segura. Exato. E para a gente começar o nosso bate-papo, né, eu já levanto esse questionamento. Para uma pessoa sedentária, né, a pessoa que não pratica nenhum tipo de exercício físico, nenhum tipo de esporte, por onde ela deve começar? Como dar aquele start para começar a fazer exercício e cuidar da própria saúde física? Quem pode começar falando? Bom, eu acho que o primeiro passo para você começar uma atividade com a qual você não está habituado, não é comum para você realizar, é a iniciativa, né? Você se dispor a começar, sem dúvida nenhuma, na minha concepção, é o que você precisa ter um objetivo. É óbvio que o colega vai poder falar melhor, o Hugo, mas que é aquela história. Com motivação, você começa, mas sem você ter consistência, né, você não vai conseguir concluir nada. Então, o primeiro passo é você começar, né, sair da sua zona de conforto, sair daquele momento de estar paradão lá e tentar, do seu jeito, na medida do que você puder, na sua disponibilidade, tentar encaixar pequenas mudanças de hábitos que vão, ao longo do tempo, sedimentando todo um processo a ser conquistado. Eu enxergo dessa forma, não só para a prática de exercício físico, como também para a vida, né? Qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente precisa dar o primeiro passo, sair de onde a gente está, ter a iniciativa do começo, para depois a gente ir colhendo os frutos, passo a passo. Isso, como o Lucas bem falou, a iniciativa vem de cada um, interna, aquele incômodo que cada um sente quando está, preciso fazer um exercício, preciso fazer alguma coisa, e aí procura-se algum lugar, alguma academia ou um parque que seja orientado de algum profissional para que essa iniciativa se torne um hábito depois, né? Que é muito importante que que tenha consistência no processo, porque geralmente o que acontece com muitas pessoas é que começa alguma coisa, na primeira semana faz uma atividade, assim como outras pessoas já treinadas, e aí saem toda cheia de dor, e aí não voltam mais na semana seguinte.
Então, volta para um processo de sedentarismo novamente. Então, assim, o início é de cada um, mas aí procurando a orientação adequada, a gente vê que a consistência é mais importante para que não volte ao quadro de sedentarismo. Entendi. E aí, vamos dizer que essa pessoa conseguiu dar esse start, né? Com relação aos exercícios. Como justamente ela vai conseguir manter esse hábito, sendo que para poder encaixar na correria do dia a dia, às vezes tem filho ou cuida de uma outra pessoa, enfim, tem vários afazeres durante o dia, e como manter esse hábito, né, fazer ele perdurar por mais tempo para justamente trazer esse benefício à saúde. Perfeito. Eu acho que, assim, a gente lida no nosso dia a dia com diversos perfis, né? Pessoas que trabalham muito cedo, pessoas que só têm disponibilidade no final do dia, pessoas que têm filho, pessoas que estão começando a carreira agora, não têm tanta disponibilidade de horário. Mas eu acho que o primeiro ponto é você colocar como prioridade. O exercício físico, em qualquer horário que você escolha realizá-lo, ele tem que ser colocado como prioridade. É como uma tarefa, algo que você precisa cumprir dentro do seu dia. Então, assim, se você é aquele cara que gosta de acordar cedo e antes de ir para o trabalho você faz sua atividade física, seu exercício físico, que seja. Se você não tem esse horário pela manhã, no início, e prefere colocar lá para o final do dia, que seja. Mas você precisa, como o Hugo falou, tornar que isso seja um hábito e fazer com que isso seja uma tarefa. Você tem que colocar um compromisso acima e à frente desse objetivo. Entendeu? Porque se você não tiver realmente esse ímpeto da manutenção, de colocar isso como prioridade, você deixar, se der eu faço, se der eu vou, hoje não dá, e você colocar qualquer desculpa para esbarrar na possibilidade de você não cumprir com aquele objetivo, eu acho que aí você já começa errando, né? Concordo. E é justamente isso. A pessoa precisa organizar o dia para que seja uma das tarefas, no começo vai ser a obrigação, né, de fazer o exercício, porque a gente fala que o primeiro mês ali, os 14, 21 dias, que a pessoa vai contra a vontade e ainda não tem aquele hábito, precisa de disciplina realmente, né? Mas depois desse tempo, depois dos 21 dias que você já começa a se acostumar, colocou aquilo no seu dia a dia já, fica um pouco mais fácil, né? Então, assim, a iniciativa da pessoa para depois se tornar um hábito vai ter que ir contra a vontade, porque o corpo vai querer ficar na cama, o corpo vai dizer não vai, mas aí a gente tem que lutar nesse início desses dias para ir, e depois vai se tornar um hábito e vai ficar mais fácil para cada um, entende? Até porque entender que é um processo. Não adianta você ir para a academia ou praticar um exercício, seja ele qual for, uma semana e depois largar, ou esperar que os resultados que você está almejando nessa semana eles apareçam, porque é um processo. O corpo ele se molda e se modula ao longo do tempo, e quando aquilo vai se tornando repetitivo. À medida que você tem uma semana, depois você tem 2 semanas de treino, depois você tem 4 semanas de treino. Na fisioterapia também é assim que funciona. Então, muitas vezes, os pacientes não têm muito compromisso com o trabalho por conta disso, porque é algo que demanda tempo, consistência, ele precisa comparecer, ele precisa frequentar para poder que as coisas aconteçam. Tem que ter paciência. É isso, né? Que afasta muitas vezes as pessoas, porque elas querem um resultado imediato. É quando você olha no espelho e você não está satisfeito com aquilo que você está vendo, e aí você vai, poxa, eu vou para a academia, só que aí quando você espera que a primeira semana te devolva aquela imagem que você gostaria de ter, ou que ela lhe entregue aquela imagem que você gostaria de ter e você não enxerga, você, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui então? Se eu fiz uma semana do jeito que eu queria, fazendo dieta, enfim, fiz tudo que foi previsto lá pelo meu treinador, pelo meu profissional de educação física, e o resultado não veio. Porque não é ali que ele vai vir. Você vai plantar ali, naquela primeira semana, para você colher 6, 8 semanas depois. Eu acho que é isso que é a rotina de vocês. E é por isso também que é bom procurar profissionais da área, porque além de eles te passarem o treino, a dieta, enfim, eles vão te abrir a cabeça para tu alinhar tuas expectativas à realidade. Não adianta a gente querer com 2 semanas perder o tanto de quilos que a gente quer. Na verdade é um processo, como o Lucas me falou. Na área do futebol, Hugo, também tem que exigir esse tipo de paciência para se obter os resultados? Tem, mas a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, o resultado é o que baliza continuação de trabalho e tudo mais, né? Precisa de paciência para quando o atleta está voltando de lesão, que é um processo que a fisioterapia ajuda bastante, e aí vai ter a transição. Não adianta a gente querer colocar o atleta novamente para fazer o treino junto com o grupo se ele ainda está num processo de transição, está voltando de lesão. Então tem que ter essa paciência para voltar a treinar aos poucos e aí depois chegar no nível que o grupo todo já está.
Mas falando de resultados de jogo, a gente sabe que para se chegar num modelo de jogo, numa coisa que o treinador quer para a equipe, demora um tempo de treinamento, que aí sim, só com o processo é que a gente chega lá. Mas nesse processo a gente já tem que estar ganhando, já tem que mostrar resultado para ter seguimento no trabalho. E seria interessante a pessoa procurar justamente fazer algum tipo de exercício, algum esporte que se identifique mais para ir não gerar aquele desgosto, né? Para não gerar aquela falta no exercício que faz uma semana, 2, aí vê que é aquela obrigação, aí já não gosta daquilo que está fazendo e aí desiste. Então seria o ideal procurar algo que realmente você gostasse mesmo? Sem dúvida, eu acho que assim, a prática esportiva é uma prática, no caso de pacientes, pessoas, indivíduos comuns, é uma prática recreativa. Então você tem que fazer aquilo que você se sente bem, que você gosta, seja o seu futebol de final de semana, seja o beach tennis, hoje em dia está muito em alta, né, isso. Então, só que isso aí significa que você precisa de uma preparação muscular, de uma preparação articular, de um programa de prevenção de lesão para que você não se submeta a um esporte com o qual você não tem capacidade para realizá-lo. Que é aí onde as lesões aparecem. Né? Nesse contexto que a gente enxerga que muitas vezes o indivíduo inicia uma tarefa, que era a melhor da iniciativa que ele podia ter, só que ele não complementa com o trabalho de fortalecimento numa academia, o trabalho de musculação específica, para que ele proteja aquela estrutura que vai ser submetida a uma carga, uma demanda de trabalho suficiente com a qual ele não está habituado ainda. Então, às vezes, o indivíduo ele começa se excedendo até fazendo já uma correlação com essa coisa que a gente falou, da pressa pelos resultados, ele começa aumentando muito a demanda de trabalho. Então, tipo, o cara, poxa, eu quero emagrecer mais rápido. Então, eu começo a fazer um combo de exercícios, um combinado absolutamente inapropriado para a capacidade atual dele, e aí já coloca ele em risco de lesão. Ou um beach tennis, poxa, eu quero emagrecer, achei uma atividade que me familiarizei com ela, curti e tal, então eu vou começar fazendo 3, 4, 5 vezes na semana, sendo que você não tem um preparo muscular para suportar essa demanda, sendo que você não sabe quais os riscos aquele esporte pode acarretar para você do ponto de vista de lesão. Então, eu acho que é isso que a gente precisa controlar para que o indivíduo ele comece uma atividade, mas que ele comece com segurança. Acho que é por aí. Com certeza. O indivíduo, quando procura uma atividade física, se ele não gostar do que está fazendo, ele não vai ter constância, ele não vai continuar fazendo. Então, depois que eu começo a fazer uma atividade física, eu tenho que tomar gosto por aquilo, eu tenho que gostar daquela atividade e, à medida que eu for ganhando experiência naquela atividade, eu vou incrementando o meu nível de treinamento, né? Meu nível de atividade, né? Digamos aquilo assim. Se eu comecei uma aula de beach tennis, por exemplo, eu não vou começar fazendo uns 5 dias na semana, se eu estou sedentário, porque eu não vou fazer mais do que 2 semanas, entende? Eu começo com 2 vezes na semana, depois, se eu quiser, eu boto mais uma, depois de um mês, enfim. Eu vou progredindo de acordo com a minha evolução dentro da modalidade. E entrando nesse assunto, eu vou até dar um exemplo meu mesmo, né? Que aconteceu comigo e vem acontecendo, inclusive. Eu estava fazendo 3 tipos de exercícios durante a semana. Seria musculação, o Muay Thai, que é a arte marcial, e jogando umas peladinhas, né? Um futebolzinho. E daí veio a lesão no joelho. Tô com a lesão aqui no joelho esquerdo, inclusive. E aí é justamente nesse ponto, né, que vocês vêm ressaltando, principalmente o Lucas já ressaltou, manter com acompanhamento com o profissional, né, para justamente não entrar nesses exercícios de uma forma sem saber, né, como até eu fiz, que exige muito da musculatura e dessas junções do corpo, né? Principalmente o joelho, né? E aí eu tive essa lesão e estou aí procurando uma ajuda. Já está no lugar certo, hein? Já estou no lugar certo, né? Eu acho que eu já fiz isso premeditado, tá? Foi bom. Bom, assim, a gente vem de um momento agora, recém-saídos praticamente de uma pandemia, pode-se dizer assim, pelo menos daquele momento mais crítico, né? Em que a gente se deparou com um lockdown, aquele isolamento especificamente, que as pessoas pararam suas atividades físicas, muitas pessoas não conseguiram implementar na rotina, fazer o exercício em casa e tal, que eram pessoas que estavam mais habituadas a fazer na academia, aquele ambiente meio que pelas coisas do dia a dia e tal, as atribuições, acabaram que as pessoas, estou na pandemia mesmo, vou ficar em casa. Então, depois que passou, que reabriram as coisas e as academias e tudo, as pessoas começaram a tentar recuperar o tempo perdido.
E isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, que é o controle de capacidade e demanda, que é aquilo que norteia praticamente todo o controle sobre o trabalho da educação física e da fisioterapia, que é você não exceder a demanda sobre a capacidade que você tem. Então, a gente já sabe que isso é o que a gente chama de controle de carga, é o que a gente precisa como fundamental no nosso trabalho. Mesmo que o meu objetivo seja fortalecer uma estrutura que está fraca, eu preciso dosar aquilo ali mediante a capacidade e mediante os avanços do indivíduo. À medida que ele for evoluindo, é que eu vou aumentando mais carga. Eu não posso, ele saindo de uma pandemia, ele começar com 3 atividades repentinamente, porque ele não está preparado para isso. Ele passou um ano parado, um ano de isolamento, um ano ali sem fazer praticamente nada, ou fazendo errado. Então, quando você inicia, assim acontece muito com corrida também, o cara, eu quero correr. Aí começa, eu vou correr 21 quilômetros. Poxa, tu nunca correu. Tu deveria correr 2 quilômetros confortavelmente, depois você ir progredindo com a assistência de algum treinador de corrida, para ir progredindo gradualmente esse tempo, reduzindo o teu pace, e assim você vai evoluindo de maneira controlada, de maneira saudável e que te diminui o risco de lesão. Eu acho que é isso que faltou, nesse caso, principalmente pelo teu exemplo aí, de dosar mais isso, né? Preparar, poxa, eu estou voltando, então escolher aquela atividade que eu quero começar por ela. Seja o Muay Thai, beleza. Então, o que é que eu preciso para fazer o Muay Thai com segurança? Um bom fortalecimento muscular, um bom trabalho de equilíbrio, e aí a gente vai conseguindo. À medida que eu for dosando, aí eu vou inserindo mais um, e assim você vai garantindo todo o processo. É aí que entra a questão da avaliação física, né? Quando a gente está iniciando o processo, a gente fazer aquela avaliação para saber em que estágio nós estamos, para aí sim começar. E aí saber o que é que eu posso fazer nesse começo, o que é que eu não posso, e o treinador vai ver até que ponto eu vou chegar para mudar meu treino, para exigir mais do aluno. Então, assim, é importante que no começo a gente faça uma avaliação, para daqui a pouco, um tempo, fazer outra avaliação, e aí a gente vê. Posso fazer isso agora, não posso fazer isso agora, mas daqui a 2 meses já posso, entende? Por aí. Entendi. E na questão de pessoas que, por exemplo, vai correr, né? Vou começar a correr porque eu preciso emagrecer. Enfim, tem algum objetivo na vida, vai correr, vai fazer algum outro tipo de exercício, mas não tem condições de pagar, né, um profissional para ter aquele acompanhamento. Como ela deve fazer? Ela vai deixar de fazer exercício ou não? Não, a gente não diz pra gente não fazer exercício, não é verdade? Existem coisas gratuitas na prefeitura que você pode procurar em parques, em praças, tanto academia que você pode ter de graça, quanto atividades como dança, a gente vê aí na prefeitura. E assim, tá querendo iniciar de todo jeito, mas não quer procurar uma prefeitura, não quer... tem uma praça na frente de casa que não tem uma atividade sistematizada. Quero ir para lá, começa andando. Começa fazendo uma caminhada leve, que você vai começar a se sentir bem e depois começa a incrementar aos poucos. Não adianta querer já correr. Se eu estou sedentário, já estou há 1 ano sem praticar atividade física, começo a caminhar. Faço uma distância de 1 quilômetro, na outra semana já tento colocar 1,5 quilômetros, e aí aos poucos. O segredo é ir gradativamente evoluindo naquele exercício. Perfeito. Eu acho que, do ponto de vista, falando especificamente da fisioterapia, é algo que a gente acaba não tendo como intervir muito nesse caso, porque a gente precisa identificar quais são os problemas do indivíduo, quais riscos ele está correndo. Obviamente, o que é que a gente consenso? De que qualquer coisa que ele esteja fazendo é melhor do que ele não fazer nada. Então, se ele começar de uma maneira leve, uma caminhada, não vai ser isso que vai piorar alguma condição dele. É muito pouco provável, né? Mas, assim, eu acho que também tem que se colocar como prioridade o nível de investimento que você vai implementar para essa tua rotina, né? A gente vê muitas vezes as pessoas... eu quero um treinador, mas, não coloca aquilo como prioridade financeira também na vida dele. Prefere ir no show, prefere gastar com outra coisa, uma compra de alguma coisa. Então, na verdade, você está colocando a tua saúde não sendo uma prioridade, na verdade. Né? Porque se tem um investimento que hoje é mundialmente conhecido, que vale a pena e que longevidade, diminuição de outras doenças, é o profissional de educação física. É inadmissível que hoje, com o nível de informação que se tem através das redes sociais, através da própria publicidade, televisão, está muito bem estabelecido que o profissional de educação física ele é fundamental nessa abordagem. Você precisa ter um profissional que te acompanhe na academia,
Se você vai iniciar uma corrida, então, por que não você colocar isso já como tua prioridade? Tudo bem, você não tem naquele momento, mas o governo oferece estrutura, né? Tem espaço para isso. E para a fisioterapia também, a gente vê muitas vezes os pacientes só procurar o fisioterapeuta depois que ele machuca e não na origem. Então acaba gastando mais, acaba tendo mais custo do que se ele tivesse feito um programa preventivo. Poxa, vou me apertar aqui, vou economizar um pouquinho aqui porque eu quero fazer um programa preventivo para que eu não me machuque e não tenha que gastar mais lá na frente. Que é isso que a gente faz com carro, é isso que a gente faz com outras coisas da área da nossa vida. Então a gente precisa se habituar, modificar um pouco o pensamento, né, comum das pessoas. Isso é um processo, leva tempo, ainda mais no momento econômico que a gente vive, a gente sabe disso, mas que se a gente não modificar a forma com que a gente pensa e que a gente enxerga esse projeto de saúde, é que a gente não consegue dar passo da frente. É aquela coisa, né? As pessoas passam 20 anos da vida achando que não vai gastar com isso, aí depois, quando chega lá na frente, gasta muito mais do que tivesse que gastar. A saúde preventiva é esquecida e só depois que se machuca, depois que tem alguma coisa, a gente só sabe o valor condição da saúde quando a gente perde, né? Então, assim, você pode muito bem, poxa, na academia, você tem profissionais que você tem ali acesso, então, por que não procurar uma orientação, né? Hoje em dia tem fisioterapeuta espalhado por todos os lugares, muitas faculdades formando, então, você tem acesso. Agora, você precisa colocar isso como prioridade, tirar o barzinho no final de semana, tirar um pouco da bebida que você colocou ali e tal, outros gastos supérfluos que você, poxa, vou investir na minha saúde, é aquilo que eu não perco se eu investir, né? O melhor investimento que você pode fazer. Então, acho que a gente justificar, não se preocupar com a saúde sobre esse argumento, acaba não sendo tão válido assim, exceto em casos muito pontuais, né? A gente está discutindo aqui um outro foco de um outro público, mas muitas vezes as pessoas gastam R$600 num tênis de corrida. Talvez era muito mais vantajoso que você gastasse R$600 com o seu professor de educação física, que vai trabalhar com você ali. É, né? Que as pessoas querem o ganho muito imediato, né? Eles não pensam no longo, né, prazo, no ganho lá na frente. Gasta R$400 num camarote de um show, poxa, e tua saúde? Como é que você coloca como prioridade? Né? Então, nutricionista tem que ter, profissional de educação física tem que te acompanhar, fisioterapeuta tem que te acompanhar. Entendeu? Eu acho que é esse tipo de metodologia, de mudança de concepção do povo que tem que ter alteração nisso. E na área de fisioterapia esportiva, só é voltada para quem pratica esporte em alto nível ou qualquer situação? Não, o fisioterapeuta esportivo ele tem como foco o esporte, seja ele recreacional, amador ou profissional. Ou até para quantidade de atividade física, né? Qualquer pessoa que queira se submeter a uma atividade física, ele pode ser acompanhado por um fisioterapeuta. Eu diria até que deve, né? Inclusive, é uma coisa que a gente sempre tem oportunidade, a gente sempre toca nesse assunto. Assim como o educador físico, o profissional da educação física, o dentista, o nutricionista, o fisioterapeuta ele é profissional de primeiro contato. Ou seja, você não precisa de um encaminhamento de nenhum outro profissional para que você busque o atendimento fisioterapêutico. Então, quando você está com dor de dente ou você quer fazer uma limpeza, um processo odontológico, você procura o dentista e não precisou de encaminhamento de ninguém. Quando você, poxa, eu vou iniciar uma atividade física, eu estou querendo começar a musculação, procurar o profissional de educação física. Poxa, eu quero organizar minha dieta, então vou procurar o profissional, o nutricionista. O fisioterapeuta ele tem que ser enxergado dessa forma também, né? Porque muitas vezes, hoje, até por conta de uma cultura que a gente já carrega há um tempo, a fisioterapia é uma profissão relativamente jovem, né? Só temos 50 anos. Então, a gente carrega muito o estigma de que o médico ele precisa encaminhar para o fisioterapeuta. O médico ele enxerga a lesão e ele vai fazer o tratamento médico, mas o tratamento fisioterapêutico ele é prescrito única e exclusivamente pelo fisioterapeuta. O médico ele pode até sugerir, o trabalho é compartilhado, todo mundo tem que ter uma visão transversal da saúde, sem que haja superioridade de uma profissão para com a outra. Então, a gente tem que entender que você vai iniciar um trabalho de fortalecimento, vai ser inevitável que você precise do acompanhamento do fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta ele vai te ajudar a prevenir lesões que são comuns na prática de musculação, na prática do futebol, na prática do Muay Thai. Então, isso tem que estar integrado, porque o fisioterapeuta com o educador físico, com o profissional da educação física, ele vai saber justamente controlar a capacidade, melhorar os pontos positivos, né, aprimorar a tua necessidade física de uma maneira geral. A maioria das pessoas hoje em dia procura muito um médico para ver questão de saúde, né? E só que, como o Lucas falou, questão de controlar a carga, intensidade de treino, questão do professor de educação física e junto com o fisioterapeuta. Então, assim, muitas vezes as pessoas... tive uma lesão, fui no médico e o médico me
me disse para eu fazer caminhada 3 vezes na semana, 30 minutos por dia. 30 minutos cada vez. Só que muitas vezes não há a investigação de quem é aquele paciente. Então, muitas vezes pede isso, só que às vezes o cara é um carteiro, já passa o dia caminhando no trabalho. Então, eu vou fazer caminhada no meu momento de lazer. Ele não quer mais isso, entendeu? Então, assim, para prescrever treino, como o Lucas falou, cada profissional tem sua área de atuação e ele vai investigar para conseguir prescrever o melhor treino para aquela pessoa possível. Entendi. E a gente tava falando sobre pandemia, né? Foi levantado nesse tema, né? Que a gente realmente passou. A gente tá saindo ainda, né, dessa pandemia, mas está voltando ao normal, né? Na medida do possível. E aí, justamente nesse período, as pessoas começaram a se exercitar dentro de casa, né? E aí é que eu lanço a pergunta: como fazer justamente esse exercício sozinho, ou até com quem mora com você, mas dentro de casa, sem o acompanhamento de um profissional presencial, e aí a pessoa vai iniciar esse processo sem ocasionar lesões, né? Hoje em dia a gente tem acesso a muitos recursos que antigamente a gente não tinha, né? Por meio da internet a gente consegue pesquisar coisas, a gente consegue ter acesso na televisão de casa, a um treino. Claro que a gente sempre alerta para que, se eu estou começando agora, não adianta eu procurar um treino de uma pessoa treinada. Não vai dar para fazer, eu vou acabar me lesionando. Mas se a pessoa pesquisar direitinho, no YouTube mesmo, de fácil acesso, tem treino para quem é iniciante, treino para quem é mais treinado, treino para quem é atleta dentro de casa, a gente consegue achar, né? Tem várias e várias pessoas que trabalham com isso, né? De treinos à distância. Tem a sua, como é que se diz? O seu trabalho metodologia remunerado, mas também tem a sua coisa gratuito, que eles dão no seu sim. Instagram, no YouTube, eles deixam lá para as pessoas conseguirem acessar. Mas aí tem que ter um certo cuidado também, né? Para a pessoa não pesquisar e ser qualquer tipo de pessoa que esteja falando ali e... Isso, tem que procurar o profissional da educação física que vai passar, porque muitas vezes o que acontece hoje em dia são blogueiros que fazem academia e acham que podem prescrever treino, mas na verdade só quem pode prescrever o treino são profissionais habilitados para aquilo, né? Profissionais de educação física. Perfeito. Eu acho que, assim, no cenário da pandemia, em que a gente tinha uma absoluta necessidade do isolamento, a gente não tinha alternativa. Então era muito mais arriscado deixar de fazer o exercício pelo risco, né, do que você correr o risco mínimo de você estar fazendo alguma coisa e se machucar. Porque as doenças cardiovasculares, elas continuaram existindo, então você se afastar da atividade por muito tempo, isso poderia ocasionar algum problema, né? As próprias doenças articulares e musculares, que são diretamente relacionadas à inatividade física, a gente já sabe disso, isso é bem estabelecido na comunidade científica. Então, assim, o segredo é se valer dos recursos da tecnologia, que essa tecnologia oferece para nós hoje. Então, a gente falou aí, que YouTube, Instagram, tem diversos profissionais que dão dicas, que orientam como o exercício deve ser feito, colocando o mínimo de risco. A própria pandemia ela abriu a possibilidade de você fazer esse treinamento com acompanhamento virtual, né? Não deixou de ser presencial, mas você pode ter um acompanhamento virtual ali por algum profissional. A própria fisioterapia abriu essa possibilidade, principalmente para a prescrição de exercícios de reabilitação, feita de maneira online, porque era uma forma que a gente tinha de, pelo menos, controlar os erros ali durante a execução do exercício. Então, a gente tentar afastar ou limpar o máximo desse processo para que o indivíduo corra o menor risco possível. A gente sabe que não é a situação ideal. O ideal é que o acompanhamento seja presencial, que o indivíduo consiga fazer, mas, em não podendo, é melhor que ele se oriente minimamente. A gente sabe que também alguns detalhes, só com a prática, com você ter uma certa experiência com o exercício, é que você vai saber quando você está realizando a execução de maneira incorreta. Mas eu acho que exercícios leves, feitos em casa, a tendência é muito mais ele ajudar do que ele atrapalhar de alguma forma. Certo. E aí a gente vai para outro âmbito também. É notório que o exercício físico, a prática da saúde física, né, ela traz benefícios mentais, né? Mas aí era justamente nesse ponto que eu queria tocar. Existe uma linha tênue aí. Eu vou dar um exemplo. Até onde
né, a saúde física e mental, elas vão estar diretamente ligadas, tanto positivamente quanto negativamente. Exemplo, positivamente, obviamente, vai trazer um relaxamento, você também vai ficar com uma saúde boa, a sua imunidade vai aumentar, é isso que eu imagino. E a negativa seria justamente aquele processo que as pessoas meio que podem até ficar viciadas no exercício e pode trazer algum tipo de prejudicar a sua saúde de alguma forma, por exemplo, emagrecer a qualquer custo. Vocês estão entendendo? Sim, perfeito. Passar do ponto e querer qualquer custo, Exato. né? Para isso também serve a orientação qualificada do profissional, né? A gente, como eu falei no início da conversa, vai alinhar suas expectativas do que tu vai conseguir naquele momento. Não adianta querer emagrecer 10 quilos em 2 dias, que isso só acontece perdendo água com lutadores, enfim. Não é esse tipo de abordagem que o profissional faz. Então, assim, fazendo a atividade física e procurando uma orientação, a pessoa vai saber que não adianta certos tipos de abordagens. A pessoa, quando faz atividade física, libera hormônios para que fique mais tranquila, fica mais relaxada logo após. E no longo prazo, percebe que melhora sono, melhora a produtividade no trabalho. Então, assim, os ganhos são muito maiores do que qualquer tipo de coisa ruim que venha a acontecer. Se acontecer alguma coisa ruim, como uma lesão, também não é a pior coisa do mundo. Acontece, procura profissional para reabilitar e conseguir voltar a praticar exercícios normalmente. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que o exercício ele tem realmente essa capacidade de modular, né, o indivíduo, né, contribuir com relaxamento, contribuir com diminuição de dor. O exercício na fisioterapia ele é muito empregado, diferente talvez do foco do trabalho do profissional de educação física. O fisioterapeuta ele utiliza o exercício muitas vezes como um artifício para redução de dor, porque a gente consegue liberar opioides endógenos, que são substâncias que são liberadas pelo organismo para diminuir sintomatologia. Então a gente utiliza muito isso para melhorar a lubrificação articular, para melhorar sono. Então a gente utiliza esse exercício com essa finalidade. Então o indivíduo ele tem que colocar o exercício como uma rotina, entendendo também o processo, né? Porque nesse ponto que você falou especificamente, em que as pessoas às vezes viciam tanto no exercício, querem tanta pressa, que aí já é aquele ponto inicial que conversamos. Ele não quer esperar a coisa acontecer. Ele quer, porque também a rede social ela tem essa faca de 2 gumes, né? Do ponto de vista de um lado, ela consegue levar uma informação de qualidade, de que grandes profissionais estão ali à disposição da gente de maneira gratuita, muitas vezes. E também tem muita gente que chega lá para falar coisa que não tem propriedade, e aí começa a iludir pessoas, vendendo planos de acompanhamento, prometendo milagres absurdos, completamente fora de contexto, e contribuindo com uma visão totalmente deturpada do objetivo do exercício. Então, aquele pessoal que promete emagrecimento muito rápido, que promete um exercício X que vai prevenir determinada coisa, como não é assim que funciona. Então, as pessoas tendo um entendimento do processo, tendo um acompanhamento específico, qualificado, de profissionais que estão realmente comprometidos com de entregar um resultado realmente de qualidade, certamente o objetivo vai ser atingido, que é o controle do sono, que é toda essa parte positiva da prática de exercício físico. E nessa questão de rede social, um ponto que a gente não tocou, que acontece muito ainda, é a questão da comparação, né? Eu vejo no Instagram uma pessoa que já está treinada, só que ela não fala quanto tempo treina, mas já está naquele shape, ou veja como é que você faz para chegar nesse shape. E aí as pessoas se comparam e querem ter os mesmos resultados daquela pessoa que já está treinada há 6 meses, há um tempo. E assim, o que a gente fala é para não ter essa comparação. Cada um tem seu processo, cada um vai viver, vai treinar de acordo com o que teu corpo permite, e cada um vai chegar nos seus ganhos. Não adianta eu querer ter o mesmo ganho que Guido se meu corpo é diferente do dele, se meu processo de evolução, de desenvolvimento físico foi diferente. Então, cada um tem seu processo. Isso acontece muito porque as pessoas querem que nós profissionais, tanto do fisioterapia quanto do profissional de educação física, entreguem uma receita de bolo. O que é que eu preciso fazer para eu ficar assim, igual a fulano? Sabe? Sendo que fulano é fulano, você é você. A realidade que ele vive é outra, a metodologia de treino, o nível de treino que ele está hoje é outro. Você tem que começar da sua página número 1. Então, essa você vai dar 1, você vai para 2, e você vai construir a sua forma, o seu resultado. Sendo que, para isso, você precisa personalizar
essa abordagem. Não vai ser você replicando o exercício que você está vendo de fulano, de ciclano, do famoso, da Globo, não sei o quê, que você vai atingir aquele resultado. Não. O melhor caminho para você atingir esse resultado que você está pretendendo é você contratar um profissional que entenda, que faça uma avaliação específica sua para que você identifique, no caso dele, os aspectos ruins do movimento para explorar. No caso nosso, entender, porque assim, todo mundo quer ser Neymar, mas ninguém quer investir para poder ser Neymar. Então, se você quer uma performance de um atleta de futebol, você precisa se comportar como um atleta de futebol. Né? É aquela coisa, eu sempre utilizo uma frase, o seguinte: não adianta você querer ser atleta se sua preparação é de amador. O atleta ele tem uma assistência praticamente individualizada, diária, com o clube, com a agremiação em que ele trabalha, ou até um profissional particular dele. Então, como é que você quer que eu entregue um resultado se você não tem uma personalização desse trabalho? Então, a gente precisa estabelecer esse parâmetro para que as pessoas entendam que não há receita de bolo. Né? O resultado que um alcança não é necessariamente o que o outro, que são realidades diferentes, são metodologias diferentes e fases de treinamento diferentes. Até o próprio organismo mesmo, né? Metabolismo, tudo isso funciona completamente diferente de uma pessoa para outra, né? E o que tu usaste o exemplo aí de todo mundo quer ser atleta, mas não quer, mas tem preparação de amador. Ganhar, todo mundo gosta de ganhar, mas se preparar para ganhar é que tá a chave que as pessoas precisam entender. Não ganha por acaso, ganha porque houve uma preparação para aquilo. Todo mundo deveria praticar exercício ou tem alguma contraindicação para que não se pratique? Eu acho que não há absolutamente nenhuma contraindicação. Algum nível, algum esporte, algum exercício, nem que seja yoga, um exercício simples. Quem gosta do Pilates, né, a modalidade está muito também alta, muita gente pratica, se identifica. Não é coisa de velho, é um mito que a gente também tem que... Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente esclarece, não é isso. Tem uma necessidade altíssima de compreensão de gestual corporal, de conscientização dos movimentos, né? Exige um bom nível de ativação muscular. Então, aquilo que é só a senhorinha que faz o Pilates, isso aí está completamente desaconselhado, esse raciocínio, né? Então, assim, os benefícios do exercício, eles são para qualquer população. É claro que a criançada, elas têm que ter um nível, um controle maior, e talvez, por isso que os colegas médicos às vezes são muito conservadores, porque a gente está também vivendo uma fase que a gente tem que ter cuidado, né, com tudo que a gente fala, mas o exercício é para qualquer idade. A gente vê que o exercício tem contribuição para a longevidade, para a saúde física de uma forma em geral, para a sua própria autoestima. A gente sabe que entrega esse tipo de resultado, para o controle de dor. Então, eu não enxergo como uma modalidade como essa seja contraindicada para alguém, né? Talvez, poxa, para a senhorinha, ela não tem que fazer uma modalidade, um crossfit, uma modalidade que exija, a não ser que ela se prepare muito bem, o que talvez seja pouco provável, né? Mas para qualquer indivíduo ele vai achar alguma, seja natação, seja qualquer coisa, entendeu? Você precisa só encontrar a sua. Acho que o segredo é esse. Exato. O que existe são algumas contraindicações para determinados grupos, quando está com alguma condição específica. Mas, assim, a atividade física é diária. Eu preciso ir caminhar para fazer uma feira e carregar sacolas. Então, assim, se eu faço um exercício físico sistematizado, vai me ajudar, me auxiliar no meu dia a dia. Se eu faço uma musculação que me permite carregar um pouco mais de peso, eu vou trazer mais sacolas, eu vou conseguir comprar mais coisas na minha feira, entende? Então, assim, o exercício físico é para todo mundo, O que acontece são algumas contraindicações naquele momento que eu tenho uma lesão tal, aí eu não vou fazer tal exercício, mas o exercício físico como um todo, para todo mundo. Ótimo, então para a gente já entrar nessa reta final do nosso GoCast de hoje, eu queria que vocês deixassem uma mensagem e dicas, né, para as pessoas tanto que querem dar esse start nessa vida, né, para cuidar da saúde física, fazendo algum tipo de exercício, e para as que já estão praticando. Bom, eu acho que, a gente recapitulando tudo que conversamos aqui, eu acho que o primeiro passo é a mente. É você decidir modificar a sua vida, modificar os seus hábitos diários. Né? Isso vai tanto para a área profissional, pessoal, para a tua mudança de rotina como indivíduo, né? Colocar como prioridade o exercício. Né? O exercício ele precisa ser uma tarefa, como a gente conversou isso antes. Eu acho que depois que eu entendi dessa forma, eu achei que ficou mais fácil de eu lidar.
Você não tem que trabalhar, você não tem que comparecer no seu expediente de determinado horário. O exercício ele tem que ser visto dessa forma. Porque se você coloca ele como na hora que der, do jeito que der, fica uma coisa bagunçada e não entrega os resultados e, consequentemente, não tem benefício. Segundo, procurar um acompanhamento específico. Não adianta você querer começar, deu o primeiro passo, comecei, mas aí, de forma desordenada, sem saber por onde partir dali em diante. Então, um profissional de educação física, fundamental o acompanhamento, para que você diminua, inclusive, o nosso trabalho. Porque se você está bem orientado, se o exercício é feito de uma forma correta, para a gente fica só a parte de prevenção, não tem lesão. Se a lesão aconteceu, o profissional de educação física, procura um fisioterapeuta, ele vai saber te encaminhar, vai conversar com o médico. O médico é figura importante também, porque ele vai fazer o diagnóstico médico se houve aquela lesão e vai encaminhar o tratamento fisioterapêutico para nós darmos a sequência e, depois que o nosso trabalho terminar, a gente devolver aquele indivíduo na mesma condição de antes, ou melhor capacitado, para que ele consiga voltar às suas atividades diárias, ao seu esporte. Então, eu acho que é essa sequência lógica, iniciar, procurar acompanhamento, um acompanhamento multidisciplinar, não é só também achar que é um profissional que vai resolver a tua vida. É um conjunto, saúde, ele é multidirecional, é multidisciplinar. Então, depois que você conseguiu fazer isso aí, é só colher os frutos do resultado a longo prazo, com paciência, respeitando o teu processo principalmente, respeitando que nem todos os dias você vai estar com a cabeça boa, mas você não precisa de motivação, você precisa de consistência. Motivação você não vai encontrar todos os dias. Então, você precisa fazer porque tem que ser feito. Eu acho que é o segredo para a gente ter bons resultados com o exercício. Exatamente. E concordo com tudo que o Lucas falou aí. E volto a falar aquela questão de procurar uma atividade física que você goste. Para tu ter sucesso nessa caminhada, para ter constância, é fundamental que a pessoa goste do que está fazendo, a pessoa goste daquela atividade. Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de praticar esportes, jogar futebol, jogar, seja um vôlei, até esse beach tênis que tá muito atual, né? E tenho uma certa dificuldade de ir para academia, por exemplo, mas também faço porque sei que é importante para não me lesionar, para eu seguir tendo um tônus muscular qualificado. Mas claro que o que me deixa mais feliz ainda praticando atividade é praticando meu esporte. Então, para isso, faço um pouquinho de cada coisa, para não ter problemas lá na frente, para não ter lesões, para não ter doenças mais graves lá na frente e gostando do que estou fazendo como exercício físico. Muito obrigado pela participação de vocês, certo? Foi um prazer ter vocês aqui no GoCast e valeu muito a pena a conversa de hoje. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Agradecer especificamente toda a produção aí, Guido, Hugo também, um bate-papo bem legal, bem interessante. Agradecer especificamente a Tainá pelo convite, uma pessoa que eu tenho admiração, respeito e carinho muito grande. E aí fica esperando uma próxima oportunidade para a gente debater mais. E aí certamente a gente vai estar sempre oferecendo informação de qualidade para o pessoal. Estamos à disposição novamente, precisando, podem chamar. Foi muito bom esse papo, agradecer Guido, agradecer o pessoal, Isabela que também participou nisso aí. Então, estamos à disposição, falar disso é sempre muito bom, nossa área de atuação, a gente gosta do que faz e estamos à disposição aí. Obrigado. Então é isso, galera, esse foi o episódio 11 do GoCast, o podcast oficial da GoCursos. Ouça todas as nossas edições nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, e também no canal da GoCursos no YouTube. O GoCast é publicado semanalmente em todos os canais da GoCursos. Sou Guido Tavares, apresentador do GoCast, com edição técnica de Lete Carvalho. A operação de áudio ficou por conta de Edgar Falcão Júnior e Aldo Souto. Muito obrigado e até as próximas edições do GoCast. Aqui a gente te ajuda a dar um gol em sua vida. GoCast, o podcast da GoCursos. Dê um go em sua vida. Profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida.